Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz e de amor. Como sempre, é uma alegria compartilhar com vocês estes momentos. Vamos agora sentando confortavelmente nas nossas cadeiras, fechando os nossos olhos materiais, elevando o nosso pensamento até a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. Ele que está conosco em todos os momentos, Ele que veio até nós para nos deixar o caminho da vida eterna e da felicidade. Ele que é nosso irmão e nosso mestre, filho do nosso Pai maior, que tudo criou, que tudo acompanha, que tudo abençoa, e que caminha ao nosso lado durante toda a nossa jornada, nos apoiando, nos envolvendo, nos iluminando. Ele que está em todas as coisas, em todas as criaturas. E como um Pai de amor e bondade, só quer o nosso bem. Então, Pai, muito obrigada por estarmos aqui nesta noite, com a sua permissão. Obrigada por levantarmos, obrigada por caminharmos, obrigada por trabalharmos para dar o sustento às nossas famílias. Obrigada por conviver com todos aqueles que nos auxiliam no caminho da evolução. Obrigada por nossos amigos e também por aqueles que julgamos muitas vezes nossos inimigos, mas que estão conosco somente para nos ajudar a crescer. Obrigada por tudo, Pai. Que as suas bênçãos recaiam sobre nós neste momento e que possamos abrir o nosso coração para compartilharmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a sua vontade na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do Espírito, dai-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, que são tantas, na medida em que formos compreendendo e perdoando os nossos devedores. Não nos deixe cair diante das tentações, mas livra-nos de todo o mal, principalmente aquele que ainda está dentro de nós, pois já compreendemos que só vosso é o reino, o poder, a luz e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. O nosso assunto de hoje fala da caridade, da forma em que fazemos a caridade. São Mateus deixou nos seus escritos as seguintes lições de Jesus. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim,
Quando derdes esmola, não façais tocar a trompeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e que o seu Pai, que está nos céus, os veja em segredo e os recompense. E tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. E Jesus disse: Eu quero, você está curado. Porém, não vá dizer, não espalhe, abstém-se de falar disso a quem quer que seja. Mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, o que Jesus quis dizer com tudo isso, né? A Leda de Almeida Rezende Ebner deixou alguns comentários muito interessantes sobre essa lição de Jesus. Ela diz o seguinte: Allan Kardec cita mais uma vez a necessidade de fazer-se abstração da vida presente, identificando-se com o futuro, para ver e aprender as coisas espirituais. Para quem vê a vida somente pelo olhar do materialismo, ou seja, do nascimento e da morte, é até necessário mostrar a caridade feita, né? Porque não pensando numa vida futura, não acreditando numa vida futura, aquele que está aqui fazendo a caridade quer aparecer, mostrar-se diante dos homens, valorizar o que ele está fazendo, ser aplaudido. Porém, como disse Jesus, ele já recebeu a sua recompensa. Para o espiritualista em geral, e não estamos falando só de espíritas, estamos falando de todas as religiões espiritualistas, ou seja, aquelas que acreditam na vida após a morte do corpo físico, né? Isso já é um olhar diferente. Porque o espiritualista, ele não quer o aplauso dos homens, e sim o aplauso de Deus, o reconhecimento divino sobre as suas atitudes. A certeza da continuidade da vida leva o homem espiritualista a desprender-se dos valores materiais. Ou seja, fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Fazer o bem, porque sendo filhos de Deus, é a única coisa que Ele espera de nós. Que nós sejamos bons, que nós façamos o bem. Isso é uma condição natural daqueles que se consideram filhos de Deus. Além disso, fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, é a única forma de evolução. Não é? A partir do momento que nós entendemos que ajudar o nosso próximo é uma coisa natural, significa que nós alcançamos mais um degrau nessa escalada evolutiva que é o nosso propósito de vir aqui na Terra. Deus nos criou espíritos simples e ignorantes, imperfeitos, para que nessa caminhada de muitas encarnações, na vivência aqui na Terra, nós vamos experimentando diferentes situações, diferentes vivências, e assim nós vamos evoluindo. Porque todos nós um dia seremos espíritos crísticos, né? Ou, traduzindo, iluminados. Mas essa escalada é longa. E essa evolução é contínua. Então, o Kardec nos alerta
sobre a falsa modéstia no ato de auxiliar os outros. Muitas pessoas ajudam, né? Escondem uma mão, mas mostram a outra, né? Olha, estou disfarçando que eu não estou querendo aparecer, mas disfarçadamente eu dou um jeitinho de que as pessoas saibam que eu estou fazendo bem. Isso é muito comum. A outra coisa também que é muito comum é fazer pesar sobre aquele que foi auxiliado, né, essa ajuda. Porque aquele que é humilde não faz pesar, não joga sobre o auxiliado aquele peso. Como que funciona isso, gente? Tem gente que faz o bem, mas fica reclamando, né? Tem gente que ajuda, mas fica jogando na cara do outro que está ajudando. É muito comum, não é? Principalmente pais jogarem na cara dos filhos, que ajudaram a vida inteira, que se sacrificaram por eles e que são filhos ingratos. Às vezes, maridos fazem isso com as esposas, às vezes esposas fazem isso com os maridos, né? Ficam jogando para cima do outro aquele esforço em fazer o bem. Quem nunca ouviu a seguinte frase: nossa, eu faço tudo por você, eu faço tudo por esta família, e ninguém reconhece. Por quê? Porque faz parte da nossa condição imperfeita, né, de querer cobrar do outro aquilo que nós fizemos de bem. Porém, se nós fizermos isso, nós estaremos já recebendo a nossa recompensa, como disse Jesus. Então, gente, transformar um serviço, né, em serviço, ou transformar uma esmola num serviço prestado e cobrar do outro por aquilo que se fez, não é nada humilde, ao contrário. É a situação que os orgulhosos costumam alimentar. Quem faz o bem pelo bem, faz e não importa, não espera receber. É isso que Jesus quis dizer com que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E para isso ele exemplifica com mais uma parábola, que é o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, que é aquele lugar no templo onde os fiéis colocavam as suas doações, ficou a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas deixavam em abundância. E nisso veio uma pobre viúva que apenas deixou 2 pequenas moedas de um valor de 10 centavos cada. Chamando então os seus discípulos, Jesus disse: em verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram as suas dádivas no gasofilácio. Pois de todos os outros deram da sua abundância. E ela deu daquilo que vai fazer falta a ela. Digo-lhes ainda que tirou do seu próprio sustento. E com essa parábola, o que ele quis dizer, né? Quem nunca ouviu alguém dizer o seguinte: nossa, eu queria tanto ser rico para ajudar os pobres? Já, né? A gente já ouviu isso várias vezes, em determinadas situações, diferentes que sejam. Pois é. Muita gente lastima não poder fazer o bem que deseja, porque não tem os recursos suficientes. Mas será que bem lá no fundo, essas pessoas não queriam desfrutar elas mesmas da abundância e dar o que lhes sobra a quem precisa?
quando a gente fala em esmola, em caridade, em ajuda, né? Podemos chamar aí do jeito que vocês quiserem. No ponto forte da caridade, não está em nós darmos daquilo que nos sobra, que é o mais comum. Nós doamos as roupas que nós não usamos mais, os calçados que não usamos mais, os brinquedos que os nossos filhos não utilizam mais. Não é normalmente assim que a gente faz a nossa doação? A gente pensa, vou levar lá no Bazar do Zabel, então vou dar uma olhada aqui no guarda-roupa no que eu não uso mais. É assim que a gente pensa. Mas será que a caridade é só isso? Será que eu não consigo fazer um esforço maior e, às vezes, com o fruto do meu próprio trabalho, fazer sobrar algo, se é assim que a gente pode dizer, para doar a quem precisa? Será que eu não posso deixar de comprar, às vezes, algo completamente supérfluo para a minha necessidade e doar para quem precisa? Será que eu não posso comprar uma pizza no Zabel e ajudar quem precisa, não é? Podemos também, não podemos? Então, além disso, a caridade não é só material, gente. Um consolo, um serviço prestado, né? Às vezes tem pessoas que têm muitas habilidades, mas não são capazes de estender a mão e, às vezes, trocar a resistência do chuveiro do outro, ou de fazer, ou dar um conselho, ou, sei lá, acalmar uma pessoa que está nervosa, né? Mostrar um caminho diferente daquela que ela está seguindo, daquele que ela está seguindo. São tantas as formas de caridade. Né? Emprestar o seu ombro, emprestar o seu ouvido, tudo isso é caridade. Só que para isso, a gente tem que querer. Querer fazer e fazer de coração. Porque aquele que cobra pela sua caridade não é bem visto aos olhos de Deus. E não está contribuindo nada na sua evolução. Por isso que Jesus ainda nos dá mais um ou dois. Um exemplo aqui bem bacana, que eu acho isso muito legal. O que ele fala na parábola dos pobres e estropiados? Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não nos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles o meio de vos retribuir. Pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. O que isso quer dizer, gente? Em primeiro lugar, ninguém está falando aqui para vocês não darem festa e deixar de convidar os amigos, as famílias, nada, tá bom? Continuem fazendo as suas festinhas em casa, recebendo os parentes, os amigos, e está tudo certo. Ele faz uma comparação, que quando a gente convida os amigos e aqueles que têm a mesma posição social, é muito provável que isso seja retribuído. A outra pessoa vai convidar e você vai ter de volta aquilo que você ofereceu. E quando você convida aqueles que não têm meios de vos fazer, de vos retribuir, aí está o seu mérito. É isso que ele quer dizer, né? Que quando a gente faz a caridade sabendo que nós não vamos ter um retorno daquele ato, que a pessoa não tem como retribuir, aí é que vale. Aí a caridade foi bem feita. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: o caminho da evolução, ele é individual, solitário, no modo de falar, tá? Eu não vou conseguir evoluir por nenhum de vocês, e muito menos vocês por mim. Eu não vou, por mais que eu ame outra pessoa,
meus filhos, meu marido, meus pais, meus amigos, eu jamais vou conseguir fazer com que ele evolua do jeito que eu quero ou do jeito que tem que ser, porque a evolução é individual. Então, quando eu fizer o bem, eu tenho que estar ciente disso, que eu posso fazer bem para pessoas que serão eternamente gratas, que conseguem evoluir e aprender com a necessidade, e que com isso elas vão sim ser gratas. E vou fazer bem a pessoas que vão ignorar completamente o bem que eu fiz, que vão achar que eu não fiz nada menos do que a minha obrigação, que talvez lá na frente possam até me prejudicar, esquecendo completamente o bem que foi feito. Tá? Então, essa consciência é que nós temos que ter, que a evolução é individual e não importa o bem que eu faça a outrem. Eu posso simplesmente não receber nenhum obrigado. E aí é que está o mérito. O bem foi feito pelo próprio bem, porque eu sou filho de Deus e porque eu, na minha condição de filho de Deus, eu tenho a obrigação de plantar o bem. No Evangelho é dito o seguinte: não basta eu não fazer o mal. Além de combater o mal, é preciso fazer todo o bem possível, tudo que estiver ao meu alcance. Então, que nós não percamos as oportunidades de fazer o bem. Muitas delas vão passar desapercebida, muitas delas vão cair a ficha depois, né? Puxa vida, eu podia ter feito, não fiz, né? Não tem problema. Em algum momento, a gente vai conseguir começar, a gente vai fazer, nós vamos aprender a fazer o bem pelo bem, e isso vai ser tão natural em nós, que quando nós percebermos, a Terra já não será mais um mundo de provas e expiações. Ela já estará no nível de regeneração e partindo cada vez mais para planetas felizes, para mundos onde os espíritos que ali encarnam serão felizes também. Muito obrigada. Vamos agora, fechando os nossos olhos, vamos agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade bendita de estarmos aqui nesta noite. E vamos vibrar amor, para que este amor seja levado aos lugares mais necessitados deste planeta. Para que sejam levados onde houver sofrimento. Para que alivie os corações. Para que diminua as mágoas. Para que renasça a esperança. Pai, onde houver um filho seu, necessitado de auxílio, que a luz do seu amor e que as energias amorosas que estamos vibrando neste momento, possa ser levada, e que cada um receba segundo a sua necessidade e o seu merecimento. Pai, abençoa as nossas casas, os nossos lares e todas as pessoas que ali habitam. Abençoa os nossos locais de trabalho, para que possamos, Pai, vibrar energias positivas e assim contagiar aqueles que convivem conosco. Abençoa os nossos amigos queridos, companheiros de jornada,
que ao nosso lado estão para evoluir também. E abençoa a cada um de nós, as nossas famílias, os que permanecem aqui conosco e os que já se encontram no plano espiritual, para que essa ligação de amor permaneça eterna. Vamos solicitar agora aos nossos irmãos passistas para que adentrem ao salão. Para que possamos receber as energias tão benéficas do passe, que vão restituir o nosso equilíbrio, que vão recompor as nossas células, para que consigamos assim ter uma semana de paz. Pai de amor e de bondade, derrama sobre nós as suas bênçãos, envolvendo todo o nosso corpo físico, todo o nosso perispírito, retirando de nós todas aquelas energias que nos fazem sofrer. Faz uma limpeza, Pai, nas nossas mentes, tirando aqueles pensamentos negativos, pensamentos de mágoa, de vingança, pensamentos que nos colocam para baixo, que diminuem a nossa vibração e que nos ligam àqueles que nos querem fazer mal. Que os nossos pensamentos sejam renovados, Pai. Que nós possamos vibrar esperança. Que possamos vibrar respeito ao nosso próximo. Que possamos vibrar caridade, solidariedade. Mas principalmente, Pai, que possamos vibrar amor. Pois é só o amor que supera todos os obstáculos, que caminha apesar da dor, que persiste apesar das dificuldades e que nos torna seres humanos plenos e ligados à divindade. Pai, alivia o nosso coração se ele estiver apertado pelo sofrimento. Renova as energias de esperança, de luz, de paz. Retira de nós todas as energias ruins e permita que retornemos aos nossos lares mais leves, mais confiantes e cheios de fé no futuro. Acreditando, Pai, que nos momentos difíceis é o Senhor quem nos carrega, quem nos estende a mão, quem nos apoia, nos orienta e que faz viva a nossa fé, para que possamos melhorar e assim desfrutarmos da felicidade também aqui na Terra, Pai. E assim, com todos os nossos centros de força renovados, com as nossas células renovadas, com a energia que só o Senhor pode nos oferecer, Pai. Nos ajoelhamos em espírito, com o coração cheio de gratidão, e num só pensamento,
dizemos a oração que o seu Filho nos deixou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a sua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso, Pai, do corpo e do Espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, porque vamos sim aprender a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E que possamos retornar aos nossos lares em paz e com um coração cheio de amor. Graças a Deus. Que todos possam ter uma semana de paz, de luz. Que não nos esqueçamos das lições do nosso Mestre. E que possamos nos encontrar aqui em outra oportunidade, em breve. Boa noite, muito obrigada.